Amém, igreja? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, ficamos em pé. Temos adorado ao Senhor nessa noite, louvado o seu santo e excelso nome. E estamos aqui. Quero acreditar que todos estão com o coração aberto nessa noite para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem falado conosco nessa noite, mas Ele ainda tem uma palavra especial para você. Você que está acompanhando nós pelo Facebook, pela internet também, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Presta atenção no que vai ser ministrado aqui nessa noite, e eu tenho certeza que após essa mensagem a tua vida vai mudar. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta noite santa e bendita, meu Senhor, queremos te agradecer por essa primeira hora, ter louvado o teu santo e excelso nome. E nesta hora, meu Pai, que estamos com o coração aberto para ouvir a tua santa e bendita palavra pelo ministério da evangelista Diana. Senhor, vem usar a tua filha nesta noite, que ela possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. Senhor, nos dando a tua graça, a tua bênção nesta noite. Pai eterno, tu sabes o que precisamos ouvir. Usa a tua filha nesta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Com a palavra, evangelista dele. Glória a Deus. Aleluia! Santo Deus! Glória! A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Amém! Amém. Amém! Muito feliz, muito alegre por voltar nessa casa. Eu amo muito a vida do pastor Samuel, da pastora Marineusa, da minha amiga irmã Marlene. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Já estava na agenda do Senhor Jesus você vir para cá hoje. Você saiu de casa debaixo de chuva para buscar o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma palavra que eu passei esses dias todos estudando sobre essa palavra. Estudando, e eu abri os estudos e o Senhor falava assim: não, Eita Deus! não é essa. Falei, mas Senhor, e sabe quando você pensa, pastor, é da sua cabeça? Meu Deus! Passava um dia, no outro dia, eu abri a palavra, irmãos, com o esboço pronto, e o Senhor, não. O Senhor falou 3 vezes não, e Ele me levava para outra palavra. Meu Deus! Então, vamos obedecer. Oh, aleluia! E aí a irmã Marlene abre com o Salmo 3. E o Salmo 3 é a confirmação da palavra. Então você vai abrir a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 22. Amém? Segundo Samuel, capítulo 20. Abra o teu coração para essa palavra. É uma palavra forte, mas eu sei que o Senhor tem algo para nós, tem para a minha vida e tem para a sua. Amém? Todos acharam? Tem um título nessa palavra que chama-se A Sedição de Seba e a Sua Morte. Vamos lá. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado.
Só que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bique. Mas um entre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do seu caminho para o campo e lançou sobre ele o manto, porque via que de todo aquele que se chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bique. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os benitas se ajuntaram e todos o seguiram. Vieram Joabe os homens e cercaram Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão de altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou à mulher: tu és Joabe? E respondeu: eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor? E respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bique, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-lhe só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo do povo e cortar a cabeça de Seba, filho de Bique, e a lançaram a Joabe. Então tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou para Jerusalém a ter como rei. E você senta glorificando aquele que vive e reina para sempre. Amém? Vamos montar um plano de bunda rapidinho sobre essa palavra. Davi já tinha sofrido a rebelião de Absalão. Ele sofreu a rebelião do filho dele. Joabe matou Absalão sem ter a direção do rei. Na verdade, o rei falou para Joabe: não mate, poupe Absalão. Mas Joabe mata Absalão. Amasa, ele era sobrinho de Davi. Só que Amasa, ele foi comandante do exército de Absalão. Só que agora Davi está chamando ele. Davi está chamando ele para uma reconciliação. Por quê? Porque Davi é aquele que valoriza os que são leais. Então, se ele foi leal a Absalão e Absalão agora é morto, ele vai ser leal a Davi. E agora, Davi, o grande rei Davi, ele vai ter uma série de contas com algumas pessoas que estão envolvidas nessa história. Uma das pessoas é Simei. Quando Davi fugia de Absalão, Simei, que era da tribo de Benjamim, jogou pedra em Davi. Jogou pedra. Mas Davi age com misericórdia. Ele vai dar mais uma chance para Simei. E agora tem o outro, Mefibosete. Lembra do Mefibosete? O menino coxo, que Davi vai chamar ele para ele se sentar à mesa do rei. Ele não segue Davi. Ele foi covarde. E Davi vai perguntar para ele: escuta, por que você não foi comigo? Quando meu filho me perseguiu, por que você não saiu da cidade comigo? Ele dá uma desculpa esfarrapada. Mas Davi é tão bom que Davi vai conceder terras tanto para Mefibosete quanto para Ziba. E ele vai acertar contas com Barzilai. Mas Barzilai era um senhor de idade. Quando ele fugia de Absalão, ele foi se esconder na tenda de Barzilai. E Barzilai é um idoso. E o salmo que nós lemos aqui, o Salmo 3, é o salmo que Davi estava fugindo de Absalão e ele escreve esse salmo. E o versículo 4
é de Barzilai, mas a voz é dele. Eu não sei aonde você está morando. Eu não sei aonde você está dormindo. Mas o Senhor está esperando ouvir tua voz. Aleluia! É bênção pedir oração para os outros? Sim. Mas o Senhor está esperando ouvir a tua. Olha aí. Abre a boca onde você estiver. E ele quer honrar Barzilai. Só que Barzilai ele se recusa a receber as honrarias do rei Davi. Ele fala assim: Davi, deixa eu morrer em paz na minha casa. Eu já fiz tanta obra. Eu já fiz tanto pelo reino de Deus. Eu quero ficar em casa agora. Eu quero morrer sossegado. Eu já estou idoso. Irmãos, nós precisamos saber que vai chegar a hora que nós temos que passar o bastão. Tem horas que nós vamos ter que entregar o bastão. Tem horas que nós sabemos que tem pessoas que vão substituir, porque o reino vai continuar. Aleluia. O reino precisa continuar. Sim, papai. E ele vai acertar contas com esse povo, porém, vai entrar um homem aqui chamado Seba. O versículo 1 diz que ele era um homem de Belial. Essa palavra Belial, o significado dela, o hebraico dela, o original dela, significa imprestável, Meu Deus. ímpio, nada proveitoso. Esse era Seba. Mas o significado do nome Seba é o número 7. Só que nós aprendemos que 7 é a perfeição de Deus, não é? Ele claramente, ele é uma afronta ao reino de Deus. Ele é uma afronta. E era crente. Não era pecado. Ele é crente. Ele está tribo e Benjamim. Só que ele começa a fazer uma sedição. O que é sedição? Eu falei para vocês que o título é sedição, mas nós não paramos para prestar atenção no que a palavra sedição é motim. Sedição é rebelião. Sedição é você criar grupinhos na igreja. Se for o grupo da irmã tal, eu vou. Mas se for o grupo da outra irmã, eu não vou. Olha aí. Isso é sedição. Você vai criando grupinhos na igreja e um não anda com o outro. Um não se mistura com o outro. Está entendendo? E a Bíblia vai falar que ele é um homem de Belial. E o Seba, ele vai criar um motim de uma tal maneira que os homens de Israel começam a ficar inimigos do povo de Judá. Isso já era um prenúncio que ia haver a quebra do reino. O reino vai quebrar quando Salomão morre. O reino quebra e é dado para o filho dele, Roboão. Uma parte para Roboão, outra parte para Jeroboão. Só que aqui não é o reinado de Salomão, é o reinado de Davi. Quando algo está para dividir a igreja, começa a dar sinal, ó, muito antes. Quando chega a rebelião na igreja, quando ela é quebrada no meio, quando o ministério é dividido, já teve sinal, já teve muito sinal. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E nós vamos discorrer versículo a versículo, porque o Senhor tem palavra para a gente. Versículo. Olha só, Seba vai tocar a trombeta. Eu gosto muito quando a Bíblia fala de tocar a trombeta. Porque quando toca a trombeta, a gente vê lá no Josué, chamando o povo para a guerra. Então, trombeta é algo de Deus? Não é? Deus fala de tocar a trombeta. Fiquem alerta quando a trombeta tocar. Só que a trombeta dele está tocando não é para guerra, não. É para criar motim. Porque Satanás usa as coisas do Senhor. Abre o olho. Nem todo aquele que sobe do púlpito é de Deus. Meu Deus. Nem aquele que não é todo aquele que entrega a palavra profética vem de Deus. Fala que nem crente, mas não é crente. Parece profeta de Deus falando, mas não é profeta de Deus. É profeta de Belial. Meu Deus. E ele vai tocar trombeta para esse povo se reunir contra o rei Davi. O motim dele é contra o rei Davi. Meu Deus. E olha só, todos os homens de Israel vão seguir Seba, mas os homens de Judá vão seguir Davi. Essa é a primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. Vai ter aqueles que vão seguir o motim.
Mas fica firme. Fica firme, porque o Senhor tem aqueles que vão andar com você. Está fazendo motim? Deus tem os fiéis que vai andar com você. Pastor, Deus tem os fiéis que vai andar com vocês. Que vai vestir a camisa da igreja. Deixa eu fazer motim. Seba entrou, Seba vai ter que sair. E o versículo 3 vai dizer o seguinte. O versículo 3, lembra as concubinas? Davi, ele não sofreu apenas a traição do filho. Ele sofreu a traição também do melhor amigo dele, Aitofel. Ele sofre a traição do Aitofel e a primeira coisa que Aitofel fala para Absalão: olha, você tem que ter relação com as concubinas do seu pai. A luz do dia para todo mundo vir. Consegue imaginar o quanto escandaloso foi isso? E assim acontece. Sabe o que Davi faz com essas concubinas? Ele encerra elas no palácio, sustenta elas, mas elas vivem como viúvas, porque elas aceitaram o motim. Elas vivem como viúvas. Provavelmente não devem nem ter gerado filhos, porque aquele que se rende ao motim se torna infértil no reino. Aquele que se rende à sedição, que se rende à rebeldia, não produz mais nada. Não produz mais nada. E o versículo 4, Davi, ele vai chamar Amasa, que é sobrinho dele. Lembram que Amasa serviu Absalão? Mas ele vai chamar Amasa e ele vai dar uma ordem para Amasa: Amasa, vai lá, junta o povo, convoca o povo, nós vamos partir para a guerra. Por que nós vamos partir para a guerra? Porque olha, foi terrível o que Absalão fez para mim, mas esse Seba vai ser pior. Se eu não parar isso agora, vai ser pior. E Davi vai dar uma ordem para Amasa. Só que a Bíblia fala que Amasa demorou além do tempo que lhe foi dado. Por que você está demorando para cumprir algo que Deus te deu? Deus já mandou, já falou para você: eu tenho um ministério para você. E o ministério é assim, assim, assim. E aí sabe o que você está fazendo? Aí eu vou orar para ver se eu realmente tenho que servir ao Senhor. Deus já está esperando você servir. Você não tem que olhar para nada, não. É para cumprir o teu chamado? Você vai cumprir. Não tem essa de vou orar para ver se Deus quer que eu cumpra. Ele já quer que você cumpra. Você vai esperar até quando? Olha só que terrível o que acontece com Amasa. Amasa, Davi colocou ele para ser comandante. Se Davi colocou ele para ser comandante, quem que foi deposto do cargo? Alguém sabe dizer? Quem que deixou de ser comandante? Joabe. Joabe não vai ser comandante. Davi colocou Amasa e Joabe sai fora. Será que Joabe ficou contente com isso? Não, né? Ele se demora. E vou te falar uma coisa: você não pode se demorar para cumprir as coisas com Deus, porque senão as tuas promessas vão ser demoradas para chegar. Quanto mais rápido você for obediente, mais você vai viver cumprimento de promessa. E tem gente demorando para cumprir as ordens do Senhor. Meu Deus. E você está aqui hoje falando: mas Senhor, o Senhor está demorando para cumprir. Está mesmo. Deus não chega atrasado, mas tem coisas que você tem que fazer. Se você não fizer, nada vai sair do lugar. E o versículo 6, Davi vai falar da rebelião, que a rebelião dele vai ser pior. Só que no versículo 7 e 8, Joabe vai entrar em ação. Joabe foi deposto, Amasa está no lugar dele. E olha só o que ele faz. Ele chega perto de Amasa. Ele, de uma maneira muito sagaz, deixa meio que cair a espada fora da bainha. Ele puxa Amasa pela barba para dar um beijo. E quando ele dá um beijo em Amasa, ele enfia a espada na barriga dele e mata ele. A Bíblia fala que ele não precisou dar 2 golpes, foi um só. Vocês lembram de alguém que com um beijo também traiu? Lembra? Teve um que também com um beijo traiu. Não foi, não é verdade?
Quantos Joabes não estão dentro da igreja? Não obedeceu à liderança, porque Davi falou para ele: poupa Absalão. Ele matou, certo? Não obedeceu à liderança, aí você tem que tirar do cargo. E ele não aceita. E aí o que ele faz? Ele mata quem está no lugar dele por inveja. Ele fica com inveja de quem tomou o lugar dele e ele mata. Tem jovem dentro de igreja. Tem jovem dentro da igreja que não está feliz de ter saído do cargo e ele vai fazer de tudo para matar aquele que ficou no lugar dele. Vai inventar fofoca, vai inventar situação que não conhece, que não sabe, que não existiu, só para tirar o Amasa do lugar. Só que quando ele mata o Amasa, ele deixa jogado no meio do caminho o corpo daquele rapaz. E a Bíblia vai falar que ele estava revolvido no sangue. E é uma situação feia, é uma situação escandalosa. E quem está passando para ver. E é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo está cheia de escândalo. É um monte de gente fazendo coisa errada na igreja. E fala que é crente. É um monte de gente pregando que não vive. E fala que é crente. E o povo está passando e está olhando. Ixi, já viu essa igreja? Você já viu já isso daí? E aquele é pastor, e aquela pastora. E está escandaloso. Está o corpo lá morto. E aí a Bíblia fala que passa um. E esse um puxa o corpo para o cantinho e coloca um cobertor em cima. Que o Senhor venha preparar os cobertores aqui nessa igreja, que estão dispostos a cobrir os escândalos, a não deixar, porque escândalo a gente resolve dentro da casa de Deus, não é fora. Não é você ver uma situação escandalosa e vai chegar lá em casa para a tua parentela que não é crente, contando o que está acontecendo. Sabe quando eles vão se render? Nunca. Seja cobertor. Seja cobertor, você está vendo, está errado. Então você chega na liderança e fala: está errado. Olha, isso aqui não está certo. Eu acho que não pode ser desse jeito. Seja cobertor. Seja cobertor. Aleluia. Guarda para você resolver os escândalos dentro da casa. Não vai resolver escândalo fora. Não resolve escândalo fora. E Joabe, ele usa da questão de vir carinhoso, amável. Toma cuidado com Joabe. Toma cuidado com os elogios. Os elogios podem te levar para um caminho muito perigoso. Como o rei Uzias, um garoto que começa a reinar com 16 anos. E Deus vai dar muitas vitórias para ele vai ganhar muitas vitórias. E a Bíblia vai falar que ele é inteligente. E que ele vai vencendo e ele vai lutando. E olha, os amonitas começam a trazer presentes para ele. A Bíblia fala que o nome de Uzias chega nas portas do Egito. Todos os países estão sabendo do rei Uzias. E o rei Uzias é um cara. E aquilo sobe no coração dele de uma tal maneira que ele vai entrar no templo para queimar incenso. Ele entra no templo de Deus para queimar incenso. Vem o sacerdote Azias atrás dele. E a Bíblia fala que ele estava com homens firmes. E eles dão um braço para o outro. E eles fazem uma corrente humana. E eles olham para Uzias e falam: aqui você não passa. Você pode ser rei, mas aqui você não passa. Não é porque você é rei, você vai fazer o que você quiser na casa de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Aleluia! A igreja tem um dono. Mas por que ele ficou assim? Por causa de elogio? Toma cuidado com o elogio. Que o Senhor venha nos trazer discernimento neste dia. Aleluia! Nós precisamos de discernimento. Para as pessoas. O Salmo 12 fala: cuidado com os lábios bajultadores. Está cheio de lábio bajultador na igreja.
cheio de lábio bajulador. E o versículo 11 vai dizer que depois que Joabe mata, ele vai continuar, ele vai pegar a missão que Davi deu para Amasa, e aí ele vai atrás de Senhor. E ele vai chegar na cidade. Ele vai chegar na cidade. Essa cidade ela tem um nome diferente. Bet-Maaca. Nome diferente. E a Bíblia vai falar que essa cidade ela tinha uns muros altos. E Joabe ele vai fazer uma tranqueira. Ele vai fazer muros altos para derrubar a cidade. Porque ele está atrás de Seba, porque Seba se escondeu lá dentro. E ele vai fazer muros altos. E eles vão começar a investir contra aquela cidade. Essa cidade, o nome dela em hebraico significa casa de pressão. Você está vivendo uma casa de pressão? Estão tentando te derrubar? Estão investindo contra você? É o exército do rei. É o rei Davi. É o exército do rei Davi. Só que se a cidade murada está fechada, não é para você entrar. Se está fechada é porque você não é bem-vindo. Você pode ser o rei, mas você não vai entrar em qualquer lugar. Você pode ser o rei lá onde você está, você é rei. Você é rei lá em Jerusalém, Davi. Mas o teu exército não é bem-vindo aqui, não vai entrar. Porque não é qualquer cidade. Essa mulher, a Bíblia chama ela de sábia 2 vezes, mas não fala o nome dela. Fala um adjetivo. Ela é sábia. Ela é sábia. E ela vai gritar: ei! Ouvir, ouvir! Ela grita para chamar a atenção. Cadê Joabe? Eu quero falar com Joabe. Ela não vai falar para qualquer um. Tem coisa que você não vai falar para qualquer um. Tem coisa que não adianta desabafar com os irmãos. Tem coisa que você vai falar só no teu quarto, quando você fecha a porta. Porque as pessoas não vão resolver. Ai, irmão, mas olha, pastora, eu vi o corpo de Amasa e estava feio, sabe? Estava revolvido no sangue. Não. Você vai no teu quarto, você vai fechar a tua porta. Deus, eu vi o corpo de Amasa caído. Ai, Deus, foi tão escandaloso. Você vai falar para Deus. Então ela não vai falar a qualquer um. Ela vai chamar para quem está encabeçando a história. Quem está liderando. Quem está liderando é Joabe. E ela vai começar a falar para ele: olha, essa cidade não nasceu ontem, Joabe. Não nasceu ontem. Essa igreja não foi fundada faz um mês. Não tem um mês essa igreja. Não tem um ano essa igreja. Essa igreja tem história. Ó, Joabe, essa igreja tem história. Nessa igreja tem gente idônea. Nessa igreja tem gente sábia. Nessa igreja tem gente temente a Deus. Você pode ser rei lá em Jerusalém, mas aqui você não é rei não, aqui você não manda. Essa igreja tem um rei, e é Jesus. Não é você. Não é você chegar e já quer sentar na janelinha. Tem uma história. Essa história precisa ser considerada, precisa ser respeitada. Não é de qualquer jeito, Joabe. Me ouça. Você vai querer destruir uma mãe? Quando nós vemos lá em Juízes 4, e vai falar da história de Débora. Débora, ela era juíza, ela era profetisa, ela profetizava debaixo da palmeira de Débora. Só que ela vai falar: eu me levantei como mãe. Não fala que ela não fala que ela se levantou como juíza. Ela não fala que ela se levantou como profeta. Ela fala que ela se levantou como mãe. E essa mulher vai usar o mesmo termo aqui. Você vai destruir uma mãe? Essa cidade é uma mãe? Porque mãe é aquela que ela luta por qualquer coisa pelo filho. A mãe é a igreja de Cristo. Porque cada mulher na Bíblia, ela é uma personificação da igreja de Jesus. A igreja, ela faz o que os outros não fazem. Ou pelo menos deveria fazer, não é verdade? É a igreja
que vai entrar dentro do presídio para falar de Jesus? É a igreja que vai se dispor em um asilo para falar de Jesus? É a igreja que vai levar amor dentro da casa de recuperação? A igreja que entra nos lugares para falar de Jesus? A igreja é mamãe. A igreja é mamãe. Ela não se importa, ela entra e ela vai falar para Joabe: você vai destruir uma mãe? Esse lugar tem história. Esse lugar tem história. Essa igreja foi levantada à base de muita oração. Essa igreja foi levantada à base de muito jejum. E agora Joabe quer entrar para destruir? Qual que é a tua, Joabe? Não, sabe o que é? É que tem um homem aí, esse homem se levantou contra o rei. Ele se chama Seba. Então, nós precisamos dele. A Bíblia vai falar que ela vai se juntar, ela vai resolver. Ela é abusada, ela é inteligente, ela é sábia, ela é determinada. E ela não resolve sozinha. Ela chama a cidade. Ela reúne a cidade para resolver. Tem problema na casa do Senhor, você não resolve sozinha. Você chama as pessoas para resolverem. As mulheres que sempre se juntam para cantar: irmãs, não tá bom esse coral, vão precisar ensaiar. Não é assim? Não é assim? Vão precisar ensaiar. Vamos se juntar. Não, vamos ver, vamos resolver isso aqui. Você não resolve sozinho, nós somos um corpo. Precisa-se às vezes de muitas pessoas para pensar junto, vai chegar numa conclusão. E essa mulher chega numa conclusão. Chegamos numa conclusão. Vamos cortar a cabeça de Seba. Fica tranquilo que eu vou cortar a cabeça de Seba aqui dentro e eu jogo pelo muro. Agora veja. Ela briga com Joabe? Não. Ela grita para chamar atenção e ela conversa com ele pacificamente. E ela fala: eu sou uma das pacíficas aqui. Eu sou uma das pacíficas. Que a igreja veio levantar pacíficas e pacíficos aqui hoje. Nós precisamos ter calma, tranquilidade para resolver questões. Ela é uma das pacíficas lá em Israel. Nós precisamos ser pacíficos. Agora, olha só que interessante. Ela era pacífica, mas ela tinha espada dentro dos muros. Ela era pacífica, mas a espada estava dentro dos muros. Aonde está a tua espada? Porque se você não tiver espada, você não vence batalha nenhuma. Nenhuma. Se você não tiver espada, que é a palavra de Deus, se você não tiver a prática de oração, se você não tiver a prática do jejum, você não vence batalha nenhuma. Veja só a situação de Davi. Davi, quando estava fugindo de Absalão, ele vai para a casa de Barzilai. Ele fugiu de leão? Vocês lembram? Ele fugiu de leão? Não. Ele fugiu de urso? Não. Ele fugiu de Golias? Não fugiu de Golias não, né? Mas está fugindo de um filho. Já entenderam? Não fugiu de situações piores e está fugindo de um filho. Quantas pessoas não estão fugindo de filho? Está fugindo da criação dos filhos? Quem que cria teus filhos? É o celular? Quem cria teus filhos? É a escolinha dominical? É a escola? Porque uma hora Deus vai cobrar a educação dos seus filhos, a criação dos seus filhos. Davi, o grande rei Davi, foi um péssimo pai. Ele fugiu do próprio filho. Quando ele tem aquela situação que o filho dele mata o meio-irmão, e ele isola, né? Absalão volta. Ele fica um tempão, fica mais de um ano sem falar com o filho, sem receber o filho. E aí, quando o filho morre, quando Joabe mata o filho, Davi vai gritar: Absalão, meu filho, Absalão, quem dera eu ter morrido no seu lugar, meu filho Absalão. Depois não adianta mais. Se você fugir do teu
teu filho agora, não adianta depois que ele morrer querer consertar, não vai ter mais jeito. Ou você toma uma postura agora de lutar pela salvação do seu cônjuge, lutar pela salvação do teu filho, lutar pela salvação da tua família, porque depois não vai ter mais jeito. E como que luta pela salvação? Primeira coisa, deixando de ter preguiça. Eita Deus. Deixando de ter preguiça, sim. Porque quem não ora e não jejua é preguiçoso. Meu Deus. Se você não orar, se você não jejuar pelos teus, você está com preguiça. E se ele morrer no inferno, Jesus vai cobrar de você o sangue dele. Jesus, extremo. Está entendendo? Ai, mas eu estou tanto tempo na casa de Deus e meu marido não quer saber. Quanto tempo que você jejuou por ele? Quanto tempo você buscou por ele? Se você não tomar a sua posição, o Senhor não vai fazer nada. Eu quero perguntar para você quem é você nessa situação. Será que você é uma massa? Que Deus te deu ordens e você simplesmente negligenciou? Está protelando, está adiando. Sabe como você faz? Você chega em dezembro, vai comprar uma roupa bonita para passar as festas, e aí você faz uma listinha. Vou entrar na academia em janeiro. Em janeiro eu faço dieta. Em janeiro eu vou começar a orar mais, sabe? E meus devocionais? Em janeiro vou fazer devocional todo dia. Eu vou ser tão mais dedicado em janeiro. Passa janeiro. Em março não tem mais nada na tua lista que você está cumprindo. Já acabou. Já acabou. Você não consegue ser fiel aos propósitos que você fala com Deus. O Senhor fala hoje para você. Se for para voltar para trás, é melhor nem fazer voto. Não faça voto se você não puder cumprir. Ou melhor, não puder não, se não quiser cumprir. Eu costumo dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Assim como Mefibosete arrumou desculpa para Davi. Ele arrumou uma desculpa e ele não sai da cidade, ele fica no conforto. Olha só que interessante. Absalão toma posse do palácio, Mefibosete fica no palácio. Foi Davi que foi buscar ele em Lodebar. Foi Davi que chama ele para se sentar à mesa. E quando Davi precisa, o que ele faz? Ele fica na cidade, ele dá as costas para o rei Davi, porque está confortável. Está confortável para você? Está tão confortável assim que você não quer cumprir o chamado de Deus e você está protelando? E você está protelando? E vai chegar a hora que o Senhor vai cobrar de você? Será que você amasa? Será que você é Joabe? Está forçando uma liderança que não é para você? Está forçando algo que não é para você? Será que você é Joabe? Que está com inveja do outro que está no posto que você queria estar? Você não faz nada para mudar isso, mas você está doidinho para matar o outro. Quem ela pensa que é para ser regente do coral e não sou eu? Quem ela pensa que é? Minha voz é melhor que a dela. Quem ela pensa que é? Eu sou muito melhor professor de escola dominical do que ele. Quem ela pensa que é para organizar um chá de mulheres, um congresso? Deveria ser eu. Deveria ser a decoração do jeito que eu quero. Até a cor que eu escolhi era mais bonita. Não sei porque ela escolheu essa. Será que você é Joabe? Será que você é Amasa? Ou será que você é o Seba? Está dentro da casa de Deus criando motim. Está dentro da casa de Deus criando rebelião. Está dentro da casa de Deus separando. E aí quando vê um grupo de mulheres, vira 2 grupos de mulheres. Começa a ter 2 grupos. Aí tem 2 líderes diferentes. E aí a turma de uma líder não vai
síndica. Evódia e síndica eram 2 ministérios. 2 ministérios. E uma não acompanhava o trabalho da outra. Uma não queria mais saber do trabalho da outra. 2 irmãs. E aí o apóstolo Paulo tem que se meter no meio. Com tanta coisa para esse homem se preocupar. Mais importante, ele tem que intervir. Sabe por quê? Estava prejudicando a noiva. Estava prejudicando a igreja de Cristo. E Paulo vai falar: olha, vocês são mulheres maravilhosas. Cooperaram comigo, trabalharam comigo. Que história é essa agora? Cada uma tem um grupinho. Que história é essa? Creio, Jesus. Porque todos nós somos úteis na casa de Deus. Não seja Joabe querendo algo que não é o que Deus tem para você. De repente o Senhor está te chamando para o ministério de ensinar a palavra e você quer cantar. Você não tem nem voz para cantar, mas você quer cantar. Está entendendo? Não queira aquilo que Deus não tem para você. Eu lembro quando o meu esposo foi chamado para ser ungida diácono. Isso tem muitos anos. Eu nunca fui ungida diaconisa, mas eu me consigo inveja. Eu falei: eu não acredito. Não acredito que ele vai ser diácono e eu não. O Senhor falou para mim: você já quis ser diaconisa alguma vez? Eu falei: não, Jesus. Ele falou: você está com inveja por quê? Você nunca quis? Nunca tive isso para você. Por que você está com inveja agora? Porque nós precisamos prestar atenção. Foi cantado aqui. Os planos dele, os pensamentos deles são maiores. E olha só o estribilho do louvor. O estribilho: maiores e muito maiores, maiores e muito maiores, maiores e muito maiores. Aleluia! É muito maior. Deus tem algo muito maior para você. Aleluia! Deus tem algo muito melhor do que você está pedindo. Aleluia! Porque Ele é aquele que dá infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Aleluia! E para de pensar: eu acho que eu vou orar para ver se Deus quer que eu cumpra meu chamado. Ele já te chamou. Agora deixa de preguiça. Vai ter que acordar mais cedo para orar. Eita Deus! Vai ter que sair num dia de chuva para louvar a Deus. Vai ter que se dispor num dia que você não está afim para vir ensaiar. Deus já te chamou. Aleluia! Quando o Senhor me chamou para os asilos, para trabalhar nos asilos, eu demorei para cumprir. Que na verdade, antes do Senhor me chamar, eu me dispus. Eu fui uma pessoa que eu tive uma sequência de AVCs. E depois que eu tinha tido 2 AVCs, trombose, embolia pulmonar e quase morri, eu falei: Senhor, se eu for curada, eu vou servir meus asilos. E o Senhor registrou, porque aquilo que você pede para Ele, Ele registra. Aquilo que você fala com Ele, Ele anota. E Aleluia! Ele vai ficar com a primeira oração. Foi assim com Jonas, não foi? Senhor, envia-me a mim. Ok, vai para Tarsis. Não, Tarsis não. Jonas, tarde demais, eu fiquei com a primeira oração. Agora eu vou te mandar para Tarsis. Eu demorei para cumprir. Demorei. Vocês têm noção de quantas vidas eu deixei de falar de Jesus e que partiram? Quantas vidas? Hoje eu faço um trabalho abençoado nos asilos há muitos anos. Atualmente eu trabalho com 6 asilos. A Marlene teve a honra de estar com a gente num deles agora, né, nesse mês. Hoje eu tenho um trabalho abençoado nos asilos, mas eu demorei. E os asilos é a última hora? Ou você fala de Jesus agora, ou não vai ter como falar depois. Não é verdade? Muitos idosos provavelmente não entraram no reino de Deus porque não foram evangelizados a tempo. Muitos não morreram em Cristo. E você está sentado pensando se Deus quer que você cumpra o chamado ou não? É sério? Ele já te chamou.
Deixa, saia da letargia. Saia da letargia. Eu falei para vocês que esse Seba, que a Bíblia chama de filho de Belial, era crente. Estava no meio da igreja. Não deixa a sedição de Seba vir nos teus pensamentos. Eu gosto quando a Bíblia fala em Deuteronômio da Shema de Israel. Ouve, ó Senhor, o teu Deus, adorará somente o teu Deus, e inculcará na sua mente as palavras dele. Os judeus, eles proferem a palavra da Shema, Deuteronômio 8, 6, se não me engano, para os filhos, e fala, e te inculcarás. O que é inculcar? É colocar na cuca, é colocar a palavra de Deus, a espada. Você precisa ter mais disciplina. O apóstolo Paulo vai dizer que a disciplina, quando você está nela, não é fácil. Alguém gosta de disciplina aqui? Eu não gosto. Vocês gostam? Irmãos, eu sou casada com um personal trainer. Eu detesto fazer exercício, mas eu sou obrigada. Eu tenho que fazer, porque eu quero ficar saudável, porque alguém pega no meu pé, e eu tenho que ter disciplina. Todo dia eu tenho que ir no horário bonitinho fazer meus exercícios, porque eu já fiquei sem andar por causa de joelho, problema no joelho. A disciplina não vai te trazer prazer, pelo menos não no começo, mas conforme você vai indo, você vai ver que vai mudando você. Nós estamos em janeiro. Sabe o que você começa a fazer? Vou te dar uma sugestão. Amanhã é domingo. Normalmente é o dia que a gente descansa, né? Vai para casa do Senhor, mas a gente descansa mais. Acorda mais cedo, faz um belo de um café, senta na mesa, pega a espada, começa a ler. Começa a ler. Começa a estudar a palavra de Deus, começa a inculcar ela na tua cabeça. Quando você vê, você já está fazendo o teu devocional. Quando você vê, você já está fazendo o seu devocional. Começa a se aplicar. Se aplique. Deixa a disciplina fazer parte da sua vida. E quando você vê, você já está jejuando, você está orando. Quando se menos espera, o teu cônjuge está entrando na casa de Deus. Você viveu o Deus Todo-Poderoso. Quando você menos esperar, os teus filhos estão vindo para a casa de Deus. Viva 2024 com propósito. Chega de criar propósito e daqui 2 meses abandonar. Quantos anos você já fez isso? Eu já fiz muitos anos isso. Você já fizeram anos isso? A gente começa, agora vai. Não, agora é. E não acontece, não é? Chega de protelar. Nós não somos a massa que recebemos uma ordem do Senhor e protelamos. Nós não somos Joabe, que estamos com inveja de alguém que está no cargo que nós queríamos estar. Deus tem algo para cada um. E nós também não somos o Seba que está nos criando um motim dentro da igreja. Amém? Hoje nós temos que agir como essa mulher sábia. Não gritou, foi pacífica e resolveu dentro dos muros. Ela resolveu dentro dos muros. Ela resolveu dentro da casa de Deus. Ela não deixou o escândalo sair para fora. Porque se a gente levar o escândalo para fora, se nós levarmos o corpo de Amasa para fora, nós não vamos trazer ninguém para o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso? Vamos ficar de pé? Coloca a mão no teu coração. Só o Senhor sabe o que está no teu coração. Os irmãos não sabem, o pastor não sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Se você tem agido como Amasa, protelado, deixado de fazer o que é para você fazer, essa é a hora. A porta do arrependimento está aberta. Se você é Joabe,
querendo matar um ministério alheio porque você queria estar no lugar e não está. Essa é a porta do arrependimento. Lembre-se, Amasa, ele serviu no exército de Absalão. Só que agora Davi está dando uma chance para ele. O rei tem uma nova chance para você hoje. Se você fez algo errado, se você agiu de maneira errada, se você foi contra o que Deus tinha para você, Deus tem uma nova chance hoje. Que você possa não agir também como serva. Se você criou um motim dentro da igreja, discretamente, criou um grupinho, criou uma panelinha que não agrada ao Senhor, essa é a hora de desfazer a panelinha. Essa é a hora de não ficar mais criando motim. A liderança da tua igreja precisa de você. Não é fácil para os pastores de nenhuma igreja carregar toda a situação espiritual na casa de Deus. O reino de Deus precisa de cada um de vocês. Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome nesta noite. Senhor, declaramos neste lugar que não há outro Deus além de Ti. Só Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus em que nós colocamos a nossa confiança. Honra, força, glória, domínio e majestade estão diante de Ti. Senhor Jesus, Tu sondas o nosso coração e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas veredas da Tua justiça. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajuda a ter mais disciplina para o Teu reino, disciplina com a nossa saúde, disciplina com a nossa família, disciplina com a nossa vida. Senhor Jesus, nos ajuda naquilo que nós temos falhado. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos levanta, Pai, para a glória do Teu santo nome. Levanta aquele que está caído, aquele que está batido. Levanta aquele que não quer mais cumprir o chamado. Renova-nos nesta noite, Papai. Nós estamos dispostos, neste primeiro mês do ano, a cumprir o Teu chamado, a cumprir os Teus propósitos, até ser dia perfeito. Oh, Pai Santo Todo-Poderoso, eu apresento no Teu altar essa congregação, a liderança dessa igreja. Eu apresento no Teu altar e que o Senhor venha sustentar com a Tua destra fiel. Senhor Jesus, obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque assim como Simei foi um traidor, Pai. Simei está com pedras, mas o Senhor deu uma nova chance. Nos dê uma nova chance, Pai. Perdoa-os daqueles que nós jogamos pedras. Pai, nos dá mais uma chance. Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus te dê disciplina. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Mais forte que é para Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, os que nos ajudou a realizar mais um culto na casa do Senhor, diretamente ou indiretamente. Que a graça, a bondade possa permanecer sobre as nossas vidas. Amém? Olha para o seu irmão, para a sua irmã aí do lado e fala assim: apanhou um pouquinho hoje? Parece que vocês estão desanimados. Pergunta de novo: apanhou um pouquinho hoje? Sabe por que você apanhou? Fala para a tua irmã aí. Sabe por que você apanhou hoje? Porque Jesus te ama. Aleluia. E Ele castiga e repreende todo aquele que ama. Amém. Amém? Ah, pastor, essa palavra nós precisávamos ouvir aqui nesta noite. A palavra de Deus não vem em vão. Paulo falou assim para que atenta para o ministério que recebeste do Senhor e cumpra ele. Então cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. Se você foi chamado para orar, ora. Se foi chamado para pregar, pregue. Foi chamado para louvar, louve.
foi chamado para visitar, faça isso. Amém? Eu acompanho o casal pela internet e eu falo para minha esposa, né? Os irmãos estão sempre falando, sempre pregando, né? O irmão vai na casa de recuperação e eu tive um tempo no meu ministério também, estava mais livre, né? Eu era itinerante e eu fazia muito culto. Eu fui capelão no presídio Carandiru, né? E lá era sério, né? Franco da Rocha, Itanhaém, presídio de Itanhaém, né? Fui em asilo, orfanato também. É um lugar que os crentes deveriam de ir, tirar um dia e ir. E não é fácil, né? Mas Deus, Ele recompensa todos aqueles que preguem a palavra de Deus. Amém? Então seja, né, de tudo que você receber do Senhor, seja um evangelista. Pastor, não sei pregar. Convide o vizinho para me ouvir a palavra de Deus. Você já está pregando. Amém? Amém. Só que você tem que dar bom testemunho primeiro, porque senão o vizinho não vem. Amém? E Jesus falou aqui essa noite. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Amanhã, às 9 horas da manhã, querendo Deus, estaremos aqui, né? Estamos fazendo aí os 12 domingos de clamor para 12 meses de vitória. Aos domingos às 9h30 da manhã, das 9 às 10h30, né? Das 9 às 9h30 oração, das 9h30 às 10 louvor e das 10 às 10h30 palavra, né? Então estamos aí nessa campanha e você é o nosso convidado para estar conosco. E à noite o culto da família em família. Amém? Amém. Está gravando ainda, meu querido? Que Deus te abençoe também, vocês que vão ouvir, né, essa mensagem. Você está ao vivo, irmão? Não, né? Está gravando. Você que vai ouvir essa mensagem que acabamos de ouvir, presta atenção nos detalhes e saiba que Deus tem algo na tua vida também. E eu convido a você a procurar uma igreja mais perto da tua casa e vai ouvir a palavra de Deus, que Deus vai transformar a tua vida e a vida dos teus familiares. Ficamos de pé os que não estão e vamos orar pelo Espírito todos. Glória a Deus. Cumprimento com o seu Pai do Senhor. Algum pedido de oração? Amém. Ora, soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus, no nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esta noite, por esta oportunidade de mais uma vez poder estar, meu Pai, diante da tua presença, te adorando, te exaltando, te glorificando, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por cada vida que está presente diante do teu altar nesta noite, Senhor, e também te apresento aqueles que não podem estar diante do teu altar, Pai. Obrigado por tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor, a qual creio que vai fazer um grande efeito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que ouviu a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, enquanto nós estamos reunidos aqui, Senhor, visita a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa parentela, guardando, livrando, libertando, transformando, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz e em segurança para a tua casa, Senhor, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, nos livrando das armadilhas do adversário. Pai, permaneça conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos sobre a sua cabeça. Recebendo de Deus que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje para todos sempre. Todos digam amém. Para encerrar, em nome de Jesus, cumprimento o irmão com a paz, Senhor.